O serviço de orientação profissional, ele busca orientar as pessoas em geral para participação em processos seletivos, em entrevistas de emprego, para colocação, recolocação no mercado de trabalho, mas também para que essas pessoas tenham uma noção sobre qual que é o seu perfil profissional, quais que são as áreas que mais combinam com esse perfil profissional, como fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo em termos profissionais. Então, no município, a gente busca oferecer esse serviço para auxiliar, a população a conseguir descobrir, o tão sonhado ramo profissional que mais se adequa e como se manter ou como evoluir naquele ramo. O trabalho de orientação profissional não para e todo mês a Diretoria de Inclusão Produtiva recebe a população. Nós temos dois grupos, um grupo que é um grupo jovem até os 18 anos e depois um grupo a partir dos 18 anos. A gente busca fazer nesses grupos com uma temática assim, variada, a depender também do que essas pessoas trazem para a gente, mas é claro, sem perder o foco na orientação profissional, com a metodologia que seja o mais interativa possível. Então a gente utiliza muitas dinâmicas de grupo, para não ficar só uma coisa no sentido da sala de aula. A gente busca sempre trabalhar com esses temas a partir, por exemplo, de uma entrevista de emprego. A gente não fala só sobre o que é uma entrevista de emprego. A gente simula uma entrevista de emprego, a partir de um momento mais lúdico, mais divertido, para que essas pessoas tenham tranquilidade quando forem enfrentar isso na prática. E para conhecer um pouco mais do trabalho de orientação profissional, a psicóloga Camila Lisboa dá algumas dicas de como se portar em uma entrevista de emprego. Na verdade, uma boa entrevista, um bom processo seletivo começa em casa. Quando o candidato ele pensa na vestimenta que seja mais adequada para aquela vaga, para aquela empresa, para a cultura daquela empresa, mas também quando ele pesquisa sobre a empresa, tem a clássica pergunta, o que você sabe sobre nós? Por que você deve trabalhar aqui nessa empresa? Então é interessante que o candidato tenha informações sobre essa empresa, é interessante que ele saiba falar sobre si. Essa é uma coisa que a gente treina em casa e não deixa para falar no momento da entrevista. Então a gente precisa saber fazer um bom marketing pessoal, saber falar das nossas qualidades, levar os documentos pessoais e dentre eles o currículo, um currículo bem feito, bem estruturado, sem erros de português, um currículo com uma boa formatação que vai ser a impressão inicial que a empresa vai ter do candidato. E além disso, no momento da entrevista, é claro, o candidato ficar tranquilo, e conseguir falar sobre si da melhor forma possível, com respostas objetivas, mas também sem perder a oportunidade de fazer uma boa propaganda sobre si, de falar sobre suas experiências anteriores, de dar exemplos concretos de contribuições e de como que ele pode efetivamente contribuir para aquela empresa, com motivação, mostrando que aquele cargo realmente é importante para a vida do candidato.